Olá, meninos! Hoje nós vamos estudar regras de derivação, a derivada da constante e a regra de derivação de um polinômio. Então, vamos lá. Primeira coisa, a derivada, a gente pode falar, dado uma função y, a derivada de y é y', essa é a notação que nós vamos mais usar no cálculo 1. A gente pode usar essa notação aqui, a derivada de y em relação a x, ou essa notação. O que nós vamos usar no cálculo 1, geralmente é essa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Derivada de uma constante. A derivada de uma constante sempre é zero. Uma função é sempre dada em relação a pelo menos uma variável. E se ela não apresentar uma variável, é uma função constante. Então, isso aqui a gente tem que decorar. Então, vamos aos exemplos. F de x é igual a 5. F é de x. Qual que é a variável dessa função? X. Se não tem x, isso aqui é uma constante. Então, a derivada vale quanto? 0. F de x, olha, isso aqui eu errei, ó. F de x é igual a menos 1,37. Então, a derivada de f de x é quem? 0. Essa aqui, ó, f de x é igual a 3 elevado a menos 2 mais 4. Tem x aqui? Não. Então, é uma constante. A derivada dela é quanto? 0 também. Tem x? Tem variável? Não. Isso aqui, seno de 3π sobre 4, você não precisa calcular, mas você sabe que gera um número. E a derivada de um número sozinho é quanto? 0. Derivada de um número, 0. Derivada de uma constante, 0. Tá vendo que aqui eu troquei a variável é t, mas continua sem t aqui. A derivada de 0 dessa função continua sendo 0. G de t igual a 0. Então, 0 também é um número. Então, a derivada de 0 é 0. Molezinha? Então, agora, nós vamos para a derivada de uma função polinomial. E agora, essa regra aqui você tem que decorar. Se você tem x elevado a n, a derivada é nx elevado a n menos 1. Como é que a gente vai usar isso? Quando você olha para essa regra, nossa, é difícil de decorar, mas é bem fácil. No exemplo, você vai ver o tanto que é fácil. Isso aqui é a regra que tem que decorar, isso aqui é o nosso exemplo. Se você tem um número n aqui, você vai escorregar esse n para frente, vai ficar 5x, e aqui mandou fazer o quê? Subtrair 1 no expoente. Então, vai ficar 5 menos 1, 4. Fechou? Então, esse 5 joga para frente e subtrai 1 no expoente. 5x mais 4. Então, 5x a quarta. Mas, agora eu vou derivar esse aqui. Esse 7 vai escorregar para frente e você vai subtrair 1 no expoente. Então, aqui, a sexta. Isso aqui é o quê? É uma constante. Qual que é a derivada de uma constante? 0. Então, se você quiser colocar mais 0, pode. Se você quiser colocar nada, você coloca nada. Fechou? E vocês perceberam que aqui eu estou usando uma propriedade de derivada. A soma das derivadas é a derivada da soma. Então, assim, eu derivei esse separadamente e só coloquei o sinal de mais no meio. Tá bom? Vamos fazer mais exemplo. X à sétima mais 4x ao quadrado menos 3x à quinta. X à sétima. O que nós vamos fazer? 7x à sexta, escorreguei o número, subtraí 1. Agora eu vou escorregar esse número, mas tá vendo que tem um 4 na frente? Eu vou fazer 4 vezes 2, 8, x elevado a 1. Esse 1 aqui é opcional. Eu vou colocar, mas se você quisesse colocar x sozinho, podia também. Esse vezes esse, 15. 15x à quarta. Fechou? Próximo. Esse 9 tá aqui em cima, ele vai escorregar para frente, vai juntar com 3. 9 vezes 3, 27x à oitava.
Esse vezes esse, 30x à quinta. Esse vezes esse, aí cuidado que aqui tem uma fração. Se eu tô pegando 5 vezes 4 terços, 5 vezes 4, 20. Então, eu vou colocar assim de uma vez, ó. 20 sobre 3x à quarta. Beleza? Derivada de x ao quadrado. 2x elevado a 1. Pode, se você quiser não escrever o 1, pode também. Derivada de 7x. Deixa eu chamar a atenção, porque o pessoal acha que, às vezes, isso aqui não é a mesma regra de derivação que a gente está usando. Vamos pensar uma coisa aqui. X elevado a 1. Se eu vou derivar isso aí usando aquela regra, eu vou ter que escorregar o 1 para frente. Depois eu vou fazer lá no expoente, 1 menos 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1, que é quanto? 1. Fechou? Vou fazer com 7x elevado a 1. 7 vezes 1, 7. 1 menos 1, 0. Então, dá 7 vezes 1, que dá 7. Vocês viram que é a mesma regra? Esse aqui, eu vou fazer esse vezes esse. Menos 5x elevado a 0, porque fez 1 menos 1, 0. É igual a menos 5. Então, vamos juntar isso numa regra só. A derivada de x elevado a 1, de 1x elevado a 1, porque tem um invisível aqui, né? Que tem um 1 invisível. A derivada de 1x elevado a 1 é 1. A derivada de 7x, 7. A derivada de menos 5x é menos 5. Então, a derivada de menos 7x é menos 7. A derivada de 14x é 14. A derivada de 8x é 8. Fechou? É a mesma regra de derivação, mas tem gente que às vezes confunde quando o x está elevado a 1. Funciona do mesmo jeito. Na verdade, ela é até mais rápida, né? Então, vamos voltar para o exemplo que a gente estava fazendo. A gente estava nesse exemplo aqui, ó. A derivada de menos 7x é menos 7. E a derivada de uma constante é 0. Se você quiser acrescentar mais 0 aqui, pode. Mas aqui tá ok. Belezinha? Vamos passar de exemplo agora. Agora dá uma olhada. Aqui já não é um polinômio, porque quando a gente fala de polinômio, o expoente tem que ser natural. E aqui a gente colocou um número inteiro. Mas a regra vai funcionar exatamente do mesmo jeito. O que eu vou fazer com esse menos 7? Menos 7x elevado a menos 1, menos 7 menos 1. Menos 7 menos 1 dá quanto? Menos 8. Vocês tomaram cuidado com isso? Ó, menos 7 desceu, menos 7 menos 1, menos 8. Aqui, esse vezes esse, menos 6. X elevado a quanto agora, ó? Menos 2 menos 1 dá quanto? Menos 3. E a derivada de 4x é quanto? Só o 4 sozinho. Fechou? Facinho? Vou fazer mais. Menos 3x. Menos 3x. Então, x é menos 3. Opa. Menos 3x elevado a quanto? Menos 4. Menos 3, menos 1, menos 4. Esse vezes esse. Menos 20. X a menos 6. A derivada de menos 7x dá quanto? Menos 7. E a derivada de 1 dá quanto? 0. Beleza? Próximo. Esse vezes esse. Menos 18x elevado a quanto? Menos 3 menos 1, menos 4. Esse vezes esse. Menos 20, x a menos 6, mais 0. Porque esse aqui é o quê? Constante. Belezinha?
Próximo exemplo. X elevado a meio mais 4x a menos 3 menos 7x. Esse você derivar, esse você derivar, esse você derivar. E esse aqui, como é que será que faz? Faz exatamente do mesmo jeito. Você vai vir aqui e vai escorregar 1/2 para frente. E o x vai pegar 1/2 menos 2. 1/2 menos 1. 1/2 menos 1, você tem que tirar MMC. Às vezes tem gente que consegue fazer de cabeça, vocês que sabem. Vou ensinar um macete que eu particularmente não gosto, mas tem aluno que gosta, então eu vou ensinar. É o seguinte, você tem que fazer 1/2 menos 1. Quando você tira MMC, vai ficar 1 menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1/2 a resposta. É isso? Ah, e se fosse, por exemplo, 7 quartos? 7 quartos menos 1 vai dar, tira o MMC, 7 menos 4 dá 3 quartos. 9 sobre 5. 9 sobre 5 menos 1 é 9 menos 5 sobre 4. 9 menos 5 dá 4, sobre 5 se mantém. E a mesma coisa se o número for negativo. Menos 4 sétimos. Menos 1 vai dar menos 4 com menos 7 sobre 7, que é igual a menos 11 sobre 7. Então, vamos pensar aqui. O macete é o seguinte. Quando eu for derivar, quando 1/2 estiver no meu expoente e eu for derivar, eu tenho que subtrair 1. Então, 1/2 menos 1 eu vou fazer assim. 1 menos 2 menos 1. E repete o de baixo. Aí, olha. 1 menos 2 menos 1. E repete o de baixo. 1/2 menos 1 deu quanto? Menos 1/2. 7 sobre 4 menos 1, eu vou fazer 7 menos 4... 3 e repete de baixo. Ou seja, tá vendo essa continha? A gente tá fazendo ela de cabeça, tá vendo? A outra, ó. 9 menos 5. 9 menos 5. 9 menos 5, 4 e repete o de baixo. 4 menos 7. 4 menos 7... Não, menos 4 menos 7, tá? Menos 11 e repete o de baixo. Então, uma maneira de achar, fazer essa conta e achar esse número direto é pegar o de cima menos o de baixo e repetir o de baixo. Entenderam? Aí você consegue fazer esse cara aqui de cabeça, por exemplo, olha. 1/2 menos 1 vai dar 1 menos 2 menos 1/2. Entenderam? Aí aqui eu vou fazer essa conta aqui rapidinho. Menos 12, esse vezes esse dá menos 12, x a menos 4, esse vezes esse. Mais 35, x a menos 6, e a derivada de 1 é quanto? 0, porque é uma constante. Esse aqui agora, ó, eu vou escorregar isso pra frente. 3 sétimos. E agora eu tenho que fazer 3 sétimos menos 1. 3 menos 7, menos 4 sobre 7. Beleza? Esse vezes esse. Menos 5 terços, x elevado. 1 menos 3, menos 2 terços. E a derivada desse aqui é quanto? 0. Fechou? Então, eu escorreguei o número para frente, subtraí um número 1 do expoente. Mas esse 1 do expoente eu subtraí mais rapidinho, usando aquela regrinha. X, a próxima, ó, x elevado a 4/5. 4/5 de x elevado. 4 menos 5, menos 1/5. Menos 3 vezes esse. Vai dar menos 21 sobre 3, x elevado. 7 menos 2, 5, repete de baixo. Mais, qual que é a derivada de 9x? É 9. Fechou? Eu vou pausar esse vídeo por causa do tempo do vídeo. Vou continuar no próximo.